E esse tema de hoje, assim, tem muito me ajudado, né? A ação. Então, você não estagnar, não ficar parada. Então, o que é o próprio nome ação? Você fazer algo, você buscar uma resposta, não ficar esperando algo acontecer, um milagre acontecer. Então, você tem que correr atrás dessas respostas. Então, ao começar aqui, eu quero falar para vocês que nós estamos caminhando já no princípio 3. Pode passar aí, por favor. Princípio 3. Conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados de controle de Cristo. O versículo, felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Nós estamos agora no passo 3. Nós decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Então, não depende só de nós, depende da nossa entrega a Deus. Como vamos fazer isso? Vamos ler os versículos? Primeiro versículo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, nada mais do que um chamado, né? Sacrifício vivo, a nossa vida a ser entregue a Ele. Agora eu vou convidar vocês, nós vamos ouvir um áudio e eu gostaria, quem se sentir à vontade, ficar de olhos abertos pode, ou então fechar os seus olhos e internalizar um pouquinho essa música, o que a música está falando, o que a música toca em nós e como ela pode nos ajudar nesse movimento da nossa ação. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
Então, assim, dá para a gente viajar com essa música, não dá? Ela fala tantas coisas. E a nossa vida é uma onda que ela não volta. Então, aquilo que passou não volta mais. Então, a gente tem que aproveitar o hoje, tem que aproveitar o momento de agora. Não é ficar vivendo a vida passada, não é viver o futuro. Nós temos que acompanhar de acordo com a onda, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Então, assim, dá para a gente viajar. Quando eu pensei nessa música na palestra, eu falei assim, João, eu gostaria de colocar muito essa música, que eu acho que tem, assim, tudo a ver. Porque quando nós vamos, imagine a gente na praia, nós temos a ação de mergulhar, nós temos a ação de mexer na areia. Então, cada coisa ali do mar, de observar a natureza, então a gente está aproveitando cada minuto, cada momento. Isso é que é importante, a nossa ação. Viver cada dia de uma vez, viver um momento de cada vez. Então, nós aqui já admitimos que nossa vida estava fora de controle e desgovernada. E assim passamos a acreditar que Deus poderia nos restaurar. Restaurar como? Essa imagem está mostrando que não é apenas Deus que fica no controle da nossa vida. O homem também é muito responsável por aquilo que faz. Lógico que tem a ação da natureza. Pode ter acontecido um terremoto, pode ter acontecido uma devastação ali devido a uma chuva, uma forte chuva. Mas o homem também paga esse preço. O homem também tem culpa por isso. Então, por isso que tudo que nós fazemos, as nossas ações, nós devemos pensar seriamente se ela está sendo proveitosa ou não. Se ela é para o nosso bem ou se não vai fazer o nosso mal. Nós podemos ainda estar presos no ciclo da derrota, que nos mantém presos pela culpa, pela raiva, pelo medo e pela depressão. Não podemos nos deixar levar por isso. Então, tudo na vida, às vezes, faz a gente desanimar, faz a gente ficar triste. Não devemos, nós devemos levantar, porque a gente, pelaquela tristeza, depois a gente vai levantar mais fortes ainda. Fazer uma escolha requer ação. Sabemos muitas vezes o que é certo ou o que é errado. O difícil é tomar a decisão de caminhar segundo a nossa vontade ou o que é correto. Então, nós devemos colocar a nossa vontade em primeiro lugar ou nós devemos colocar a nossa vida em primeiro lugar nas mãos de quem? Nas mãos do nosso poder superior, que é Jesus Cristo. Aqui, essa charge, né, que eu mostrei, eu queria passar para vocês que nós não somos super-heróis, mas muitas vezes nós nos vemos super-heróis, porque nós queremos resolver todos os problemas do mundo, mas não adianta querer resolver tudo. Se nós temos uma lista de coisas para resolver, nós vamos eliminando uma a uma. Se você não conseguir fazer 5 atividades naquele dia, elimine 2. Que bom, você vai se sentir mais leve. O fardo que você tinha nas suas costas, garanto que vai ficar bem mais leve. No dia seguinte, você vai ter menos atividades para fazer. Não adianta querer abraçar o mundo, né, e resolver tudo de uma vez. Ninguém consegue. Então, no tempo de Deus é que a gente vai fazer isso. Nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Não devemos resolver tudo de uma vez sem pedir a opinião dele. Por isso que nós oramos e pedimos: Deus, que seja da sua vontade e não da minha. Porque às vezes Deus faz de uma forma para a gente enxergar que o que era a vontade dele não era nossa. E lá na frente a gente vai colher, né, colher os frutos bons que Deus quer para nós. E nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Vamos ver como nos desprender de tudo isso? Como deixar para trás aquelas antigas barreiras, como orgulho, medo, dúvida, preocupação e culpa? É difícil, mas não impossível quando crermos que Deus está no controle da nossa vida. Essas barreiras nos impedem de caminhar e seguir em frente. Então, como o próprio princípio 3 diz, a ação é a resposta. Vamos ler o acróstico? O A, vamos falar junto?
A, de aceitar. C, comprometer-se. A, abrir mão. O, observar que é só o começo. Viver um dia de cada vez. Dar o próximo passo. O primeiro, A, aceitar. Quem é que eu vou aceitar? Vou aceitar Jesus Cristo como meu poder superior e salvador. Aqui, pedimos que Jesus entre em nosso coração. Vamos nos comprometer, tendo um relacionamento maior com Ele. Então, o aceitar é que eu vou estar já recebendo Deus no meu coração, né? Recebendo Jesus Cristo como meu poder superior. Ele vai me ajudar, porque sozinha eu não consigo. O versículo. Vamos falar juntos? Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Romanos 10, 9. Então, nós temos que crer como Ele fez com Jesus, então Ele pode fazer com a nossa vida também. Comprometer-se. Comprometer é uma palavra assim bem forte, né? Quando eu li, assim, eu falei assim, poxa, comprometer. Então, eu não estou só aceitando, né? Eu estou comprometer já é um pouquinho além. Percebemos que não existe espaço para Deus se o nosso coração estiver cheio de nós mesmos. O que ele está falando aqui? Das nossas vontades, das nossas ideias, nós colocarmos os nossos pensamentos na frente de Deus. Então, nós fazemos muitas vezes na nossa vida o contrário. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Ele gostaria muito que nós colocássemos isso nas mãos dele. Nós somos pessoas doentes e nos sentimos indispostos muitas vezes. Colocando a nossa vontade em Deus, Ele vai nos curar. Ele vai nos dar forças para suportar os fardos, suportar as lutas do dia a dia. Vamos ler o versículo? Tu és meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Salmo 143, 10. Então, que caminho seguro seria esse? Um caminho com Deus é um caminho seguro. Um caminho no mundo é um caminho inseguro. Então, essa é a diferença. Eu estou caminhando no mundo ou estou caminhando com Deus? O outro A, abrir mão. Abrir mão de quê? Vocês já viram assim, né? Quando a gente fala, a pessoa é mão fechada. Né? Aquela pessoa não abre a mão para nada. Olha só, dá tchau assim, está com a mão fechada. Nós também, muitas vezes, ficamos assim com Deus. Então, nós temos que aprender a abrir a mão e caminhar segundo a vontade de Deus. Nós temos que entregar-se, né? Entregue-se a Deus e deixe-o agir. Muitas vezes a gente quer agir no lugar de Deus, mas Deus tem muito a fazer na nossa vida. E como é importante a gente lá na frente ver as vitórias, desde as pequenas como as grandes. Às vezes a gente não valoriza as pequenas vitórias, só que aquela ali é um pontinho a mais para a sua vida, de positivo. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, é o fardo pesado que a gente carrega. Às vezes a gente não carrega só o nosso fardo, carrega o fardo da família, do filho, dos amigos do trabalho. Então, são muitas lutas diárias que a gente tem que carregar. É um problema de saúde, é uma ansiedade, é uma depressão. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Muitas vezes a gente pensa que a carga é pesada, mas não. Colocando nas mãos de Deus, Deus vai aliviar aquele peso. E depois, lá na frente, a gente vai perceber o quanto Deus fez com a gente. Agora, abrir mão das nossas vontades é entregar tudo nas mãos de Deus. Observar que é só o começo. Então, é só o início da nossa caminhada.
nós iremos passar por um longo processo de crescimento como cristão. Até coloquei um exemplo aqui. É como se nós fôssemos crianças. Nós nascemos, crescemos, engatinhamos primeiro para depois aprender a andar, isso tudo na fé. Então, nós aprendemos nosso caminhar com Deus. Aprender o começo, não é chegar lá na frente e já querer ver o resultado. Não, o caminho é longo, o processo é longo. Vai depender do nosso pensar, do nosso agir, da nossa ação. Vamos ler o versículo? Pois eu estou certo de que Deus começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Versículo 6. O que significa isso? Então, é toda a nossa vida. Nós não sabemos o dia que Cristo volta, mas nós sabemos que nós devemos fazer o certo. O que é o certo? É fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade? É agir conforme a vontade de Deus ou agir conforme a nossa vontade? Então, é isso que nós devemos pensar todos os dias antes de fazer algo. Nós devemos sempre pensar: será que Deus se agrada se eu fizer isso? Ele está do meu lado, me acompanhando? Eu devo ir nesse lugar se Deus estiver do meu lado? Não, Deus não está aqui do meu lado. Então, Ele se agrada se eu for fazer essa tal atitude? Então, isso que nós devemos estar sempre pensando como Deus. Deus é nosso amigo, Deus é nosso irmão, está do nosso lado. Viver um dia de cada vez. Isso, assim, é a parte fundamental do Celebrando a Recuperação. Então, não pensar no ontem, não pensar no hoje. É lógico que vão ter etapas do nosso inventário, inclusive, que nós vamos ter que voltar ao passado, voltar lá desde o início, para chegar nos dias de hoje. O que aconteceu no nosso passo a passo. Mas é devagar, é com calma. Não tenha pressa de terminar tudo de uma vez, de escrever muito. É fazer devagar, mas com consciência que você está colocando ali realmente a realidade, não é fantasiar, porque senão você vai estar mentindo para você mesmo. O que vai adiantar você escrever uma mentira? Você está enganando a si mesmo. E Deus está vendo, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos praticando, Deus está vendo. Então, esse daqui é fundamental. Vamos ler juntos aqui, ó. A recuperação acontece um dia de cada vez. Permanecer o dia de ontem e preocupar-se constantemente com o futuro nos faz desperdiçar o nosso tempo com o presente. Ok. Nós não podemos alterar o nosso passado, somente podemos orar a respeito do futuro. Então, o hoje, nós pensamos no futuro? Sim. Ainda mais eu sou mãe, então eu penso no futuro. Como será que os meus filhos vão estar quando eu não estiver mais aqui? O que será o futuro deles? Nós pensamos, mas nós não podemos viver sempre no futuro. Nós podemos viver bem o presente, porque lá na frente o futuro vai depender desse presente. Se você fez um presente bom, se você participou de coisas boas, o seu futuro só tem a agradecer. Nós temos também que construir uma vida sem ansiedade, sem doenças, e para isso a gente vai no caminhar de um dia de cada vez. Vamos ler o versículo? Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Mateus 6:34. Então, aqui falou muito bem disso. Para que eu vou me preocupar com amanhã, se eu já tenho minha preocupação de hoje? Então, eu vou viver minha preocupação de hoje e amanhã, até tem um ditado que diz, né, a Deus pertence. Então, colocamos na mão dele. Vou fazer agora 4 perguntinhas para vocês que têm relação a esse estudo. O dar.
dar o próximo passo? Então, pensem bem nessas perguntas aqui. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e mostrou que era Deus quando Ele ressuscitou. Será que eu tenho crido todos os dias da minha vida? Eu creio que Ele morreu por mim, Ele mostrou que era Deus quando ressuscitou. Eu aceito o perdão dos meus pecados oferecido por Deus gratuitamente. Será que Deus vai me cobrar alguma coisa pelo perdão dos meus pecados? Eu quero o plano de Deus para a minha vida? Será que eu quero? Deus tem um plano para a minha vida? Quero expressar o meu desejo de que Cristo dirija a minha vida? Eu acredito, assim, que tenha mexido com muitas pessoas, como até eu fazendo essa lição, eu fiquei muito mexida, me fiz essas perguntas, né, várias vezes, e se você respondeu que sim, eu convido vocês a fazerem essa oração. Senhor Deus, creio que Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer por meus pecados, para que eu pudesse ser perdoado. Eu me arrependo de meus pecados e quero viver o resto de minha vida de acordo com a Tua vontade. Por favor, coloque o Teu Espírito em minha vida para me guiar. Amém. Ok. Agora eu vou dar um breve testemunho a respeito do CR na minha vida. Então, assim, quando eu escolhi esse tema, ação, ele completou bem o meu ciclo no CR mesmo. Vânia, há 3 anos atrás, era uma Vânia que passava por muitos problemas, tanto na família, quanto profissional, quanto de estima também. Eu me sentia, né, a pior das piores, porque eu fazia e ninguém reconhecia. Por quê? Eu esperava o reconhecimento. Eu via o defeito em todo mundo, mas não via o defeito que estava em mim. E orava a Deus, pedia: Deus, me dê solução, mas eu estou certa. Como é que as pessoas não veem que eu estou fazendo certo? E Vânia era uma pessoa que tinha uma venda nos olhos. Vânia só via si. Eu sou certa, eu estou fazendo correto, eu faço melhor. Que isso, o outro vai fazer melhor? Não, o que eu faço realmente. Bati o pé, é assim, porque eu fiz e pronto. Vânia ouvia críticas, ficava mais ainda para baixo. Vânia ouvia palavras duras e ficava ainda mais para baixo. Vânia quase não ouvia um elogio. E eu fazia esperando receber esse elogio. Então, Vânia era uma pessoa muito amargurada, Vânia era uma pessoa muito infeliz. Por mais que risse, mas por dentro ela estava amargurada, por dentro ela estava triste e se sentia uma pessoa sempre magoada, chateada. E, assim, ao convite, né, até da minha prima: não, Vânia, vamos lá, nos celebrando e tudo. E eu relutava em vir. Não, que vou celebrando? Meu problema não é para celebrando. E eu cheguei aqui em outubro, né, já no finalzinho do ano, e fui ficando, aí ouvindo as palestras, ouvindo, e aquilo ali entrando no ouvido, e eu só capturando as mensagens, né, e vendo: olha, realmente eu acho que isso daí, uma coisinha eu tenho, né? Eu tenho. Aí depois eu fui descobrindo, outra coisinha eu tenho, né? E eu estou no 3º ano do Celebrando a Recuperação. E assim, nesse tempo, eu passei por um turbilhão de mudanças na minha vida, onde perdi o emprego, onde perdi algumas amizades, né, onde tiveram situações no meu lar também que não foram boas, até no próprio casamento, com situações relacionadas aos filhos também, e com os amigos. E Vânia, com o tempo, caminhando no Celebrando, ouvindo as palestras, estudando, lendo, Vânia mudou 100%? Não.
Ainda tenho muito que mudar. Mas a Vânia agora sabe ouvir mais e falar um pouco menos. A Vânia é tagarela, mas eu aprendi a ouvir mais, né? E falar um pouquinho menos. Então, assim, em casa melhorou? Melhorou. Ainda tenho que melhorar? Sim. Ainda tem muito que melhorar. Mas posso dizer, assim, que o Celebrando me ajudou muito nessa minha caminhada. E, assim, o quanto é bom estar aqui toda segunda-feira. Por mais que você fale, o terceiro ano, cada ano é um ano. Cada ano você vai descobrir coisas diferentes, você vai trabalhar momentos diferentes na sua vida. E o quanto isso é importante. Eu estar aqui em cima falando isso, assim, eu me vi ano passado falando, né? Eu falei assim, não vou conseguir chegar lá e dar um testemunho desse. E, assim, eu estou agradecida à minha vida profissional, eu estou agradecida à minha vida familiar, a vocês do Celebrando, que é a minha força para continuar nessa caminhada. É difícil sozinha, mas quando nós temos vocês, e o Deus maravilhoso, para nos dar força, é isso que importa. Então, é isso que importa. Obrigada por me ouvir.